um podcast. Antes de eu apresentar aqui o nosso super convidado, eu quero agradecer aqui a nossa patrocinadora oficial, que é a Tríade, a Internet Tríade. Você que é do Vale do Aço, que é aqui da nossa região, deixa eu te contar, é só a segunda internet mais veloz do Brasil. Então a gente não está falando de qualquer internet, a gente está falando da Tríade. Então eu quero aqui agradecer a Tríade, também agradecer a Espaço 31, que hoje faz parte aqui do nosso cenário com os looks femininos. Então se você também é aqui do Vale do Aço, aliás, entrega em todo o Brasil, entre aí no Instagram, Espaço 31. E agora, eu quero te pedir, você que já tem seguido o canal, já está inscrito, para você indicar o nosso canal, dê também o seu like, faça o seu comentário para que o YouTube continue recomendando o nosso canal. Beleza, pessoal? Rapidinho aqui para você também não ficar enjoado de mim aqui falando de muita coisa no início. Vamos lá! Eu quero apresentar para vocês, ele é aqui da nossa cidade e ele tem feito a diferença no mercado do CrossFit. E ele trouxe um novo conceito dentro do box. Então a gente vai conversar hoje com o criador e fundador da U-Box, Vitor Serrano. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Tamara. Agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da história, né, da U-Box e o que a gente está fazendo por aqui no Vale do Aço. Isso mesmo. A gente já vai começar com a sua frase principal. Hoje, quem conhece a U-Box, quem segue a U-Box, quem conhece a sua marca, sabe que a sua frase principal é fugir do óbvio. Para você, Vitor, o que é fugir do óbvio? Tamara, fugir do óbvio é o novo, né? Eu acho que a gente está muito acostumado a seguir tendência, a gente olhar para o lado, exato, olhar para o lado e ver que as pessoas, né, as empresas estão fazendo e estão dando certo, e a tendência é a gente ir também pelo mesmo caminho e querer seguir para ter o mesmo sucesso, né? O efeito manada, né, que o pessoal fala. Exatamente. E fugir do óbvio para mim é levar o que a minha intuição está falando comigo, sabe? Como eu tenho uma mente muito inquieta, né? Eu sou o cara que está criando o tempo todo. O fugir do óbvio veio para mim assim num estalo, né? Foi quando eu estava construindo a U-Box no Cidade Nova, e o CrossFit ele veio, né, fazendo parte da minha vida, e eu só via academia, né? Lógico que tinha CrossFit na cidade, óbvio, né, que já existia, mas o CrossFit estava iniciando, assim, as pessoas ainda não conheciam muito, quanto nos Estados Unidos. Estados Unidos já tem 10 anos que é sucesso. Eu falei, cara, as pessoas têm que fugir do óbvio. Fugir do óbvio é o quê? Fugir da academia, mas não da academia em si, mas daquele exercício que ela conhece. Era fazer algo diferente. Colocar dinamismo no exercício. Exato. Então fugir do óbvio é você se desafiar a fazer algo que você nunca fez, né? É você sair do seu comum e buscar novos resultados. Ótimo. Gente, eu não apresentei o Kevin, porque vocês já conhecem o Kevin, né? Kevin é parceiro, ele faz parte da Colabore e ele tá hoje também participando do podcast. Seja bem-vindo, Kevin. Muito obrigado, Tamara. Prazer estar aqui com vocês. Pode ficar à vontade, viu? Tudo bem. Só aproveitando a deixa, né, claro, que já tá aqui comigo agora, eu já queria fazer uma pergunta em cima da frase principal, né? Você bem falou aí sobre o efeito manada, né, que é fazer o que todo mundo já faz, né? E assim, para não falar 100% da população, né, 99% aproveita isso porque tem preguiça de pensar, né? Isso, então os melhores resultados vêm daqueles que têm as ideias de forma precoce. Primeiro você pensa nas que todo mundo, né, e depois você implementa. Às vezes não com o melhor que existe, mas com o melhor que você tem disponível na atualidade. Dentro da sua frase, existem, né, aqueles riscos, né, de você fazer algo que foge ao óbvio. Exato. E esse medo e todos os riscos. Como que você conseguiu ultrapassar a barreira para fugir do óbvio, mesmo com medo e mesmo com, assim, medo da inovação, porque não existia antes, né? Então, o que você fez para você conseguir ultrapassar essa barreira, talvez do medo, da insegurança, e iniciar esse projeto com esse slogan tão bacana? Legal. Então, na verdade, a gente tem que aprender a viver com medo. O medo ele é presente na nossa vida o tempo inteiro, né, cara?
E eu sou medroso, eu falo que eu sou medroso. Só que eu tenho coragem ao mesmo tempo, né? E o que motiva mesmo é essa força, é aquilo de você ter o medo, mas de você falar, cara, eu sou muito maior que o meu medo, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso ir lá e construir do jeito que eu acredito, que eu tô vendo, né? Porque eu acredito muito na parte da mentalidade, sabe? Eu acho que o medo, ele existe, mas a sua mente pode te conduzir à realização. Mesmo com medo. Mesmo com medo. Então, se falar que eu não tenho medo, eu tenho medo o tempo inteiro, né? Eu tenho a empresa, né? Querendo ou não, nós temos empresa, a gente está com medo o tempo todo. É a política que vem, é alguma coisa que aconteceu. Então, o medo está presente nas nossas vidas, mas ele não pode nos parar, né? Então, quando eu pensei nisso, na verdade, foi um pensamento, mas tem um propósito, porque eu acredito que na nossa vida, quando se tem propósito, você pode ter medo, você pode ter dificuldade, você pode ter problema, que vai ter mesmo. Isso você consegue ultrapassar ele, né? Então, eu conto muito a história da Ubox, que ela foi de um problema, né? A Ubox veio o quê? Eu tinha uma agência de marketing, eu estava ali com... Nada a ver. Né? Nada a ver na área, né? Meu propósito era o quê? Ajudar empresas, e eu era apaixonado com visual, né? Com criar. E ali, com 25 anos, eu tinha pessoas trabalhando na minha equipe, aquela coisa toda. Eu passei mal, cara. Um dia, sozinho, 8 horas da noite, dentro do escritório. E aquilo ali eu falei, cara, fui parar no hospital, pressão alta, eu tive uma crise de pânico, uma ansiedade. Pô, 25 anos, cara jovem, cabeça boa. Eu falei, não, isso não é pra mim. Não pode ser assim. E eu comecei a pensar, falei, como assim? O que eu posso fazer que vai me transformar? E eu já tinha um contato com o CrossFit. Eu fazia muito pouco e pensava... Mas era a sua atividade física? Era a minha atividade. Só que eu pensava o quê? Esses caras são malucos. Como que esses caras pegam peso desse jeito? Porque eu estava iniciando, eu via só o básico, eu não sabia da modalidade, eu não sabia nome, não sabia de nada. E esse fato mudou. Eu falei, cara, eu tenho que buscar. E comecei a pesquisar sobre o mercado, sobre o CrossFit. Fui buscar como que estava no Brasil, como que era nos Estados Unidos, como que funcionava, quantos que tinham na cidade, como que eles faziam, de que forma que era, como que eles... né, se vendiam, como que fora do estado, como que os outros faziam. E aí eu identifiquei um ponto chave que para mim mudou a visão que eu tinha aí para criar o box. Que todos os boxes de CrossFit que existia era muito aquela coisa já tradicional, sabe? Aquela garagem, vamos falar assim, bem tradicional dos Estados Unidos. E não tinha aquela pegada CrossFit como se fosse uma academia mesmo, que você fosse para tirar foto, porque hoje tudo é foto. As pessoas querem estar em lugar bonito, cara. As pessoas querem... Não tem como fugir disso mais. E o ambiente é para você se sentir bem também. O lugar bonito, você se sente bem. Sim. E o box de CrossFit, na minha concepção, não conhecia, eu tinha isso. Eu falei, cara, isso não é para mim. Isso é só para atleta forte, é só para cara que tá... Não, mas a maioria pensa. Mais avançado, né? Aí que surgiu, eu falei, cara, eu vou ter que pensar em cada detalhe e começar fugindo do óbvio. Porque primeiro que eu teria que me desafiar a fazer exercício, falei, eu vou criar algo que eu vou fazer, eu vou viver aquilo ali. Ah, sim, claro. E indiretamente transformar a vida das pessoas, né? Que depois se tornou meu propósito principal. Né? Hoje o meu propósito de vida é transformar vidas das pessoas, porque em qualquer projeto que eu entro, a primeira coisa que eu me pergunto é essa: o que eu estou transformando na vida de alguém? Se não responder essa pergunta, eu não entro. Pode ter o dinheiro do mundo que for, mas o propósito ele é muito mais forte do que todo fator financeiro. É óbvio que o fator financeiro é o que nos mantém, mas ele vem com o tempo, né? Ele vira duradouro, né? Ele vai ali a longo prazo. Sim. E você tem como você tem muito contato, né, não só como proprietário, mas também você faz essa modalidade, você faz essa atividade física,
o que você poderia contar que você já viu assim, de transformação, de superação das pessoas? Algo que marcou lá no box, de alguém que falou, cara, eu achava que eu nunca ia conseguir, hoje eu faço, hoje eu até participo de competição. Você tem alguma história assim pra contar pra gente? Tem, é muito legal isso. Isso aí é impagável, cara, eu falo, porque tem gente que chega lá sobrepeso, né, e às vezes com muitas limitações, né, e fala, eu nunca vou subir numa caixa, eu nunca vou subir essa barra para cima. E eu tenho, né, nós temos a equipe é muito bacana, sabe, porque são pessoas que estão ali também pelo bem próprio e das pessoas também. Por quê? O que eu falo? Se você não quer o seu bem próprio, você nunca vai querer o bem da outra pessoa. Então a equipe é muito engajada nisso. E teve um fato legal, até um coach, o Max, estava me contando, que tinha uma aluna, ela já é mais de idade, sempre fez exercício físico, só que ela não conseguia, às vezes, subir a caixa, ela tinha dificuldade, né, na modalidade do CrossFit. E ela foi treinando e foi ali, né, com suas limitações, e depois ela passou a treinar e tomar gosto. Então, se você for analisar, é uma pessoa mais velha, e tem a visão do CrossFit ser de pessoas mais jovens, então às vezes a pessoa não se inclui tanto, cara, e ela se incluiu, hoje ela treina na turma, né? Então tem várias histórias desse jeito, de pessoas que chegam desacreditadas, né? E o primeiro passo é desistir. Né? Isso aí você olha, você está na sua zona de conforto, a primeira coisa que você fala é não vou fazer. Primeiro que você tem... Você assusta. Não é nem pra mim, né? Você tem medo do novo, né? Exatamente. Você tem medo do novo, e o novo causa desconforto. Só que isso vai com o tempo, vai acostumando, e força de vontade, né? A vontade conta muito, sim, porque vai doer, né? Como qualquer exercício, mas isso é gratificante demais pra gente. De ver pessoas transformadas, não só na parte estética, tá? De emagrecer, mas também na parte funcional, de falar, cara, hoje eu consigo viver, eu acordo no domingo e vou no Parque Ipanema, correr, sabe? Então, eu consigo brincar com meus filhos, coisa que isso não existia na vida das pessoas lá. Então, é interessante ver tudo isso acontecendo. Eu não sei se o Kevin tem a mesma percepção que eu do CrossFit, mas o que a gente percebe que é uma comunidade. Então, o que a gente vê? Quem faz CrossFit é fiel àquela turma, então assim, existem laços que são criados no CrossFit. Eu brinco que aceita, né? Muita gente fala aceita. Aceita CrossFit. Mas você vê que é algo realmente genuíno. Sim. Então, quando vem aqueles campeonatos, e eu acompanho esses campeonatos, eu vejo assim, que tem gente que vai lá pra torcer, tem gente que vai lá pra incentivar, posta, fala, amanhã a minha amiga vai competir, eu tô aqui da torcida. Assim, é algo que eu acredito que virou uma comunidade. Sim. O que você acha que o CrossFit tem hoje? E vamos falar do box, que é o seu case de sucesso. O que você acredita que essa modalidade traz para as pessoas? Porque na academia, se você for pensar, grosso modo, na academia também as pessoas treinam ali juntas, às vezes no mesmo horário, não é combinado, mas eu sei que vocês têm um sistema que você marca, então eu consigo ver quem vai. Sim. Também, que é muito legal, isso é muito organizado no box. Então, por que você acha que essa comunidade nasceu e se firmou, assim, de ser mais do que só um momento de atividade física? O que acontece? Qual que é a magia desse negócio? Então, o CrossFit é uma marca, né, que foi criada nos Estados Unidos, e tem um propósito, né, que é o propósito de comunidade. Que é intencional. É intencional. Além do exercício físico, né, tem a parte de comunidade. E tem muito também de superação. Né? Se você for olhar, os exercícios, eles já induzem a superação. Antes você não pegava uma carga, agora você está pegando uma carga maior e as pessoas estão torcendo para que você pegue mais, para que você feche o treino, né, que você conclua esse treino. Então vem muito da parte do esporte, claro, da torcida, né, igual você falou dos campeonatos, porque, cara, você vê a pessoa ali treinando todos os dias, e às vezes ela não fazia um movimento básico, e aí ela vai para o campeonato e ela consegue executar. Então você começa a ver a superação. E nós humanos, a gente tem muito disso, né, de solidariedade. Sim. Se você for olhar,
tudo que tem a ver com isso, a gente está ali pronto para poder torcer, ajudar quando a pessoa está num momento talvez ali de fragilidade. E o CrossFit te coloca em fragilidade o tempo inteiro, porque o desistir, eu falo por mim, o desistir está na minha cabeça o tempo todo no CrossFit. Cara, não vou fazer, não vou conseguir fazer isso, não, chegar a fazer 15, não vou fazer. Então, as pessoas gritando, vai, Sim. te dá o incentivo, né, para que você consiga concluir. E muito da comunidade é também de relacionamento. Lá no box a gente preza muito, eu falo que o relacionamento ele é pilar em qualquer empresa e qualquer negócio, esporte. Com certeza. Você tem que saber, né? Claro que a gente não consegue ter relacionamento, eu, né, e o Fernando, meu sócio também, não consegue ter relacionamento com todo mundo o tempo inteiro, mas a gente tenta também ter um relacionamento com as pessoas para que eles sintam a energia do lugar, de falar, cara, os líderes estão buscando relacionamento também. Né? Então eu acredito que uma empresa, né, igual a nossa também é uma empresa de CrossFit, a gente pensa que tem que ter isso. A gente tem que promover relacionamento, né? Seja num treino, não precisa ser um evento, não precisa ser um campeonato, mas ali tem uma pessoa treinando, vai lá, incentiva, faz isso, faz aquilo. E vocês têm mesmo eventos dentro do box, né? Você Sim. quer contar um pouquinho? Eu vi que vocês fizeram recente a festa junina, que eu acho que isso também cria essa aproximação. Então, não só do momento ali que eu estou treinando, mas eu participo da vida do outro em outros momentos. Como que é isso? Assim? É legal que eu falo que, na verdade, você entra pro CrossFit e ganha amigos, né? Pra vida. A gente tem casos lá dentro do box de pessoas que ficaram amigas e todo final de semana estão juntos e viajam juntos e vivem aquilo ali. E eventos dentro é muito importante, sim, igual a gente fez, né, a festa junina, e a gente fez uma festa junina colaborativa. Essas ideias são suas? Não, essa é da equipe. Né? Eu nunca falo que sou eu, porque... É porque você é muito criativo, né? Isso é nato em você, né, Vitor? É isso aí. E aí, o calendário do ano, você se reúne, como que funciona para o pessoal conhecer esse bastidor também? Tá, a gente tem um planejamento, né, de datas, de eventos, então a gente analisa, né, a gente veio de pandemia que desestabilizou a gente com um ano aberto, a gente fez alguns movimentos, alguns eventos, e na hora que a gente viu não podia fazer nada. Então a gente passou por um momento ali de adaptação para voltar a fazer os eventos, a pensar, a planejar, né? E os eventos, igual a gente fez a quadrilha, a gente fez no sentido colaborativo. A gente poderia ter feito, né? Nós reunimos com a equipe, falei, e aí, o que a gente pode fazer? Simplesmente fazer uma festa junina, um arraiá, onde a gente vai colocar, né, comidas e as pessoas vão comprar, é mais um arraiá. Aí vem de novo o propósito, fuja do óbvio. Então, quando você tem o propósito, você começa a sempre linkar esse propósito sempre ajuda você a tomar decisões, em algumas coisas, né? E aí a gente optou por fazer o colaborativo, que era o quê? A gente juntava grupo de pessoas, às vezes algumas com afinidade e outras não. Justamente para ter o conflito inicial do receio de não ter contato, mas fazer acontecer e ser algo que todo mundo fez parte, né? De você entrar lá dentro e ver que você contribuiu fazendo uma comida, né? Ou algo ali para que o outro também pudesse usufruir. Eu acho assim, uma coisa que eu acho muito interessante, né, na modalidade do CrossFit é o dinamismo de execução, e não só da parte da execução, como também do ambiente, né? Então você vai, igual a gente acabou de citar aí, né? Um ambiente bonito contribui muito, né? Um ambiente legal, um ambiente aconchegante, né? Pessoas no meio, né? Acho muito interessante que o Dale Carnegie, ele fala assim que um dos princípios fundamentais, básicos do ser humano é o senso de pertencimento, né? Ou seja, para que você consiga desempenhar o seu real desempenho mesmo, você precisa de se sentir pertencente a um meio, né? E você falou aí que lá é um ajudando o outro, incentivando e tudo mais, isso colabora muito para o sucesso e para o desenvolvimento das pessoas. Como que você faz hoje, lá no box,
né? A manutenção da energia da sua equipe, porque lá é uma pirâmide, né? É você e o seu sócio lá em cima, né? E aí vocês distribuem essa energia para os colaboradores, para a sua equipe, né? E a sua equipe que é responsável por injetar energia na ponta, que são os clientes finais, digamos assim, né? Como que você consegue assim fazer essa injeção de energia neles, se é só com eventos ou tem alguma outra estratégia que você utiliza para você dar esse gás na equipe? Cara, isso aí é um assunto bem difícil, né? Porque você conseguir manter a equipe motivada 100% não é fácil. Não é fácil. E eu falo até a gente na posição de líder, não acorda todos os dias motivado. tem hora que a gente também fala, cara, tô cansado, eu não aguento, eu tenho, né? É normal. E isso aí existe, né? Em nós líderes e neles, equipe. Então eu acho que a transparência e saber o equilíbrio que isso vai acontecer e também saber deixar levar faz sentido. Porque e às se vezes nós estamos juntos lá, né? Cara, equipe, pô, tô aqui, tô mal, beleza, chega, conversa, vê o que tá acontecendo e entende. Eu acho que Perfeito. Mudou muito, né, a visão de negócio, onde antes era muito aquela coisa ali de resultado, e todo mundo entrava naquela máquina para ser resultado e perfeito o tempo inteiro e entregar resultado. E hoje não, hoje você pensa o quê? No bem-estar, né? Você pensa em superar, né? Porque altos e baixos vai ter. Então eu como líder, eu não posso o tempo inteiro pedir e falar, esteja motivado o tempo inteiro. Cara, vai ter dia que ele vai acordar, ele vai lá e ele vai dar aula, ele vai estar triste ou algo vai acontecer, mas aí vem a mágica. São as pessoas que frequentam o lugar. Show de bola. Eu acho, uma frase que eu falo muito lá na empresa, é que sempre quando a gente vai fazer alguma contratação ou alguma reunião, né, eu gosto muito de frisar o seguinte, eu não quero só o seu bem-estar funcionário, porque não é funcionário, eu quero você crescendo profissionalmente, mas além do profissional eu quero que você esteja bem como pessoa. Exatamente. Porque não dá para separar, é igual você Não falou, dá. Antigamente era aquela coisa, da porta para dentro é uma coisa, da porta para fora é outra coisa. Resumo. Só que Problemas pra nós somos humanos, Exato. né? Então aí eu também identifiquei, assim, eu te perguntei e você respondeu uma coisa que eu já havia identificado, que eu colaboro com esse pensamento seu, que essa transparência, né, com a equipe, com o time, e essa compreensão que nem todo dia é o melhor dia, mas ainda que você estiver num dia ruim, você tem a equipe que ajuda na manutenção de energia. Isso é muito legal e fortalece, né, esse vínculo entre, né, o time e até com os clientes lá, com as pessoas, com a família. Com né, certeza. assim. É exatamente isso. Tem dias mesmo que, como você está ali, vamos falar do coach. Cara, olha a quantidade de aula que ele tem que dar, a quantidade de aluno, e olha que a gente trabalha com número de aluno reduzido para quantidade de coach, né? Então, já justamente para um dia alguém tá um pouquinho frágil, o outro já dá um suporte e a gente tentar equilibrar isso aí. Mas vai muito disso aí de entendimento pessoal também, até dos clientes, sabe? Eu falo que como é uma comunidade, é até difícil explicar. As pessoas já sabem, fulano tá no bom dia não, cara, vamos ficar aqui tranquilo, né? Então tem essa relação das pessoas também darem suporte para a equipe, né? Agora, enquanto empresa, eu mostro muito fraqueza para eles. Ah, que legal. Eu mostro muito as minhas fraquezas, né? Eu erro, eu também sou isso, porque a gente tem, às vezes, a visão de que o líder, né, o chefe ali, é o cara que é o super-herói perfeito, que está só cobrando o resultado e ele nunca erra. E quando ele erra, ele não pode falar que errou, não. Cara, não. Errou, mas a culpa não é dele, né? Terceiriza erro. Né? Não, cara, a gente, errei, é isso mesmo. E eu coloco a equipe. Né? Eu falo, na glória ou aqui na derrota, somos juntos. O que acontecer aqui, o coach atendeu mal, não foi o coach que atendeu mal, foi nós que não conseguimos tratar isso de alguma forma. Então eu trato muito como equipe mesmo. No plural sempre. Mesmo.
Porque... Filosofia espartana, né? Exato. Uma pessoa não consegue fazer nada sozinha. E isso é muito interessante, que hoje na internet você vê muitos líderes que quando você olha, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir ser igual a esse cara é uma máquina. Exato. Meu Deus, é uma realidade muito distante. E muitos empresários hoje que a Colabora está dentro das empresas, a gente percebe isso, que são pessoas, seres humanos, com um potencial enorme, mas que eles se limitam porque, mas eu gostaria de ser como fulano. Então, quando você traz essa vulnerabilidade, isso aproxima, Sim. Isso te torna humano e ao mesmo tempo inspirador. Então a pessoa começa até a acreditar nela mesma, tipo, poxa, o Vitor, que é meu líder, ele errou? Não, tá tudo certo então. Então quando é comigo eu não vou me culpar. Porque isso no ambiente hoje empresarial é muito comum, Vitor. É complicado. Muito comum. E você tentar tirar essa cultura, que é algo também que hoje a gente tenta trabalhar muito na internet, essa humanização. Então, eu posso errar sim, e hoje a cultura do cancelamento, Tamara, acredito que ela tem prazo de validade. Sim. Por quê? Porque todos os dias tem alguém sendo cancelado. Isso vai chegar uma hora que as pessoas vão falar assim, não, peraí, vai chegar a minha vez, parece que eu tô na fila já, né, esperando pra acontecer alguma coisa. É o medo, né, vindo pra eu de também novo. ser cancelada. Então, vai chegar um momento que as pessoas vão entender, falar, não, gente, eu sei, realmente tem coisas que a gente não pode aceitar a normalidade, ok, né, fugir do respeito, ultrapassar os princípios básicos, né? Básicos. Mas, poxa, falei algo ali, depois eu peço perdão, eu não posso crucificar aquela pessoa, porque eu faço isso todos os dias. Exatamente. Então, achei legal você trazer isso, né? Exatamente, eu acho que é o que você falou. Eu acho que a gente tem que ser humano, porque eu sempre falo que, assim, existe algumas coisas que é o propósito e o legado e todo mundo fica naquela porque vê na internet, vê o grande empresário multimilionário falando de propósito e legado e banaliza essas palavras. Banaliza. Né? E o que acontece é que a gente para de pensar isso e cai na máquina. A gente vai seguindo aquilo ali e vai durante a vida. Né? E esquece, cara, que o nosso legado na vida é o que a gente faz e o que a gente contribui. Então eu sempre falo que uma ajuda que você dá, ela vale muito mais do que um erro que você cometeu. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas são passíveis a erro. E parece que está invertido, né? Que é o item do cancelamento. Cara, a pessoa acerta 99. Uma que ela erra, ela é crucificada. Ou eu vou aplicar isso aí dentro da minha empresa, cara, eu não vou conseguir, eu não vou ter ninguém para trabalhar comigo, porque empresa é feita de seres humanos. Os seres humanos são passíveis a erro. Então como que eu vou lidar? Eu vou mandar embora porque errou o tempo inteiro? Não faz sentido. A gente tem que construir, motivar e junto e mostrar mesmo que a gente está errando, que a gente pode fazer melhor e conversar e orientar e todo mundo construir junto. E é interessante, né, porque antigamente, né, igual a Tamara falou, a gente tinha uma imagem, um estereótipo de perfeição, né? Nossa, aquele cara lá perfeito, tem uma rotina super assídua e tal, e é uma coisa assim, eu quero ser assim. E aí quando a pessoa não faz um dia que ela não tá legal, igual a gente já havia conversado, um dia que ela não tá legal, todo mundo crucifica. Né? Eu falo por experiência própria que por bastante tempo eu estava, né, lógico que a gente tem que ter pessoas espelho, né? E a gente sabe também que nem tudo que é mostrado pela mídia é a vida da pessoa. Claro. A gente sabe disso. Só que a gente sabe de maneira consciente, mas o nosso inconsciente nem sempre lembra daquilo. Né? Então, pesquisava lá, né, por exemplo, uma rotina cheia de performance, como que deve ser, ideias, né, para gerar insights. E aí você tem que acordar a tal hora, você tem que malhar, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. Você tem que acordar 5 horas da manhã. Coisa. Por exemplo, um dia o Thiago Negro falou assim, cara, pra que você vai acordar às 5 horas se você não tem nada pra fazer às 5 horas? Você sabe por que você não consegue levantar às 5? Porque você levanta e depois você quer pensar no que você vai fazer. O seu cérebro tá vindo de uma inércia, né? Você tá parado, sem pensamento. E aí de repente você acorda, você tem vontade de dormir e depois quando você acorda você quer pensar lá na cama, o que eu vou fazer agora? Pô, você não vai acordar nunca, você tá entendendo? E aí a gente fica muito bitolado porque se eu não consigo cumprir,
a minha cobrança me faz muito incompetente. grande. Exato. Então acaba que você sai de um vértice de crescimento para um vértice de declínio em um segundo. Se eu não cumprir tudo que eu estipulei, ou seja, a minha agenda perfeita, meu planejamento perfeito de crescimento, por exemplo, eu tenho meu planejamento pessoal do ano de 2022 eu fiz em novembro do ano passado. Eu comecei o ano com o meu planejamento. Kevin, pessoa. Não estou falando de empresa, não estou falando de negócio, estou falando como pessoa. Né? Meu crescimento como pessoa. Então, se eu não consigo cumprir o meu dia perfeito ou a minha semana perfeita, eu ficava me martirizando. Eu falei assim, nossa, que incompetência. E quando você falha um dia, é igual a tendência de um crossfit. Se eu deixo de ir no treino num dia, qual que é a minha tendência? Deixar de ir todos os dias. Só que aí uma vez eu ouvi uma frase da pessoa, essa frase me tocou muito. Ela falou assim, às vezes o seu 60% ou 70% daquele dia é o seu 100% daquele dia. Isso aí. Então, não necessariamente você precisava de executar tudo aquele dia, porque às vezes você não estava bem, você não estava num bom dia, você estava com o seu emocional um pouco abalado, energeticamente você não estava legal. Como que você acorda às 5 horas da manhã para você fazer um treino de bom humor, sendo que você acompanhou seu filho no hospital até às 2h30? Mas é legal você falar disso, porque eu acho que é tudo programação mental. Se você for analisar, a gente vem de um país que ele veio trabalhando essa parte do funcionário, sabe? De querer mais do funcionário, de produção. Só que, cara, hoje a gente está aqui no mundo do empreendedorismo. A pessoa entende que ela pode empreender. E ela começa a entender no empreendedorismo que ela vai errar. Primeira vez ela erra, ela tem esse sentimento. Ela fala, cara, eu sou um fracassado, eu errei nisso aqui. Só que como ela depende dela mesmo, o que ela vai fazer? Eu vou seguir, vai seguindo. Então a programação mental de erro, ela já começa a mudar. Então eu falo muito por mim. Antes eu tinha isso demais. Eu errava, para mim era um absurdo. Eu me cobrava muito, a perfeição o tempo inteiro, né? Pô, não posso errar. Hoje não, hoje eu falo, quanto mais eu erro, mais eu aprendo e mais eu cresço. Geraldo Rufino fala muito isso. Isso aí. Isso é o que você falou aí, ilustra muito bem, é exatamente isso. Muito legal. Vendo a sua história, né, a gente conversou antes da gente começar a gravar, eu já conheci um pouco da sua... Gente, o Vitor é tão organizado, vou fazer uma observação aqui. O Vitor é tão organizado que ele já me mandou a linha dele, a trajetória dele toda profissional. Separado em parágrafos. Cara, fantástico, ele é extremamente organizado. E o que eu entendi, assim, e é muito interessante que... Mas erra de vez em quando, hein? Organizado. Mas tem vezes que não. O que eu achei interessante é que por onde você passou, não foi mais do mesmo. Eu achei isso muito legal, a forma como você começou. Eu quero que você conta pro pessoal, para as pessoas aqui se inspirarem, porque até você chegar no empreendedorismo, você foi um intraempreendedor. Então você teve uma vida em que você se dedicou, talvez você não pensou assim, um dia eu vou empreender. Mas nos lugares em que você estava, você deixou marcas. E isso a gente fala muito no Colabore, né? Você é uma marca, você representa uma marca, mas você é a sua própria marca. E você conseguiu deixar essas sementes aí nas empresas que você passou. Então eu queria que você contasse, porque quando eu li a sua história, eu falei assim, gente, mas ele já foge do óbvio desde o início, desde quando ele nem imaginava que essa frase seria o slogan mesmo de uma empresa dele. Então eu queria que você me contasse como você foi como colaborador, porque antes de você ter a sua equipe, você já teve líderes também. Então, como que era o seu comportamento, a sua visão, o que você fazia de diferente, mesmo que as pessoas às vezes, posso até falar assim, não reconhecesse? Sim. O que você fazia, por quem você fazia? Conta a sua história pra gente, Vitor, como tudo começou. Legal. Tá, Mari, isso aí que você falou é interessante, porque eu passei a buscar ser organizado, né? Sim. Porque isso a gente vai aprendendo com os erros, né? Então, por errar muito, pela desorganização,
não me considero aquele cara organizado, não. Mas eu consigo, né, dentro do mínimo, tentar facilitar as coisas para as pessoas também, né? E da trajetória, é legal falar disso, porque esses dias eu estava até conversando com meu pai, e assim, eu falo que o Vitor é o espelho dos pais, e eu acredito que as pessoas são também o espelho dos pais, né? E meu pai sempre teve essa vontade, essa criatividade, essa energia de pensar, executar. Então é da genética, vem no DNA. Então eu cresci vendo meu pai ali, fazia na época CD, né, gravação de MP3. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, já ouvi falar que é esse negócio aí. Então eu vi ele fazendo arte, cara, de CD pros amigos, né, que na época falava que era pirataria ainda. Então era, assim, eu vi ele criando aquelas coisas e eu ficava, cara, ele tá criando em casa um negócio que você vai na rua comprar, sabe? Eu ficava me questionando aquilo ali e alimentando a criatividade em mim. E aí, aos 16 anos, meu sonho sempre foi trabalhar com design, né, com a parte visual, de criação. Isso muito em função, né, do meu pai trabalhar com isso ali. E aí eu pedi ele para me emancipar. Falei, pai, eu pesquisei. Quantos anos? 16 anos. Pesquisei na internet. Fugiu do óbvio já lá e... Eu falei, cara, eu quero trabalhar. Não era por dinheiro, simplesmente, não. Eu queria aprender e eu queria trabalhar numa gráfica que eu pudesse ver imprimindo aquilo que a pessoa cria no computador e sai ali. Na época os impressos estavam, né, em alta. Não tem muito tempo não, mas, mas ainda tinha impressos, né? Que hoje está quase zero. Então eu queria trabalhar ali. E meu pai na hora falou, cara, vão lá. E ele estava me contando agora, falou, você lembra que quando você foi emancipado e tal, a gente foi resgatando essa história. E na época eu queria simplesmente aprender, eu estava aberto ao aprendizado. Se eu ia empreender, se eu ia trabalhar para viver daquilo ali, eu não sabia, tinha 16 anos. E ali eu tinha paixão de estar no lugar, né? A gráfica não existe mais, mas eu tenho uma gratidão porque foi meu primeiro emprego, né? E, cara, eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, junto com o dono, porque eu queria ver as coisas acontecendo. E aí lembro que no terceiro mês ele me pediu a carteira, ele falou, Vitor, traz sua carteira, me chamou lá na sala dele. Falei, nossa, você vai me mandar embora. E eu só pensava em trabalhar e ver as coisas acontecendo. Entreguei a carteira, aí no outro dia voltei, ele falou, Vitor, tá aqui sua carteira, eu tô aumentando seu salário por mérito. Que legal. Aí eu olhei para ele e falei, cara, que legal, obrigado, fiquei feliz, mas não pelo dinheiro em si. Por quê? Porque o dinheiro ali, ele não ia fazer tanta diferença, era coisa tipo de R$100 de diferença, sabe? Mas era o mérito. Você vê ali na carteira, mérito. Aquilo para mim... Tem pouco tempo, né? Aquilo para mim foi entrega, assim... foi surreal. E eu não entendia disso. Era menino. Eu queria imprimir, ver as coisas acontecendo. Não estava pensando no mercado de trabalho, em entregar mais pro chefe, em mostrar para a equipe que eu estava me destacando. Nada. Eu só queria saber quanto de tinta usava, como que chegava o arquivo e como que aplicava. Eu queria entender. Como é que é o processo, né? Exato. E ali começou um pouco a minha história nessa área, né? Eu conto que, assim, tem várias outras histórias que eu passei. Minha trajetória, eu falo que eu sou jovem, mas eu passei por muita coisa já. Errei muito, né? E uma das que eu acho muito interessante, que foi o contato que eu tive de verdade, assim, em empresa, foi em Belo Horizonte. Foi quando eu optei ir para Belo Horizonte com a mesma função. Eu quero aprender. Mas você foi para estudar? Eu fui para estudar, primeiramente. E lá eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Track and Field, que é uma empresa de roupas esportivas, né? De academia, grande. E ali eu fiz minha primeira entrevista em grupo. Lembro como se fosse hoje. Cheguei no Pátio Savassi, para mim, aquilo ali eu tinha acho que 18 anos, 19 anos por aí.
Na hora que eu cheguei, eu tinha candidatos e a gerente da loja. E foi meu primeiro impacto mesmo empresarial, que eu falei assim, opa, calma aí. Legal isso aqui que está acontecendo, eu nunca vi. E eu ficava pensando e analisando o que ela queria dos participantes. E eu vi que ela foi em cada um perguntando e ela dava algumas caras de insatisfação, de satisfação, e eu fui pensando o que eu poderia falar para ela. O que eu iria falar que eu iria me destacar? Falei, cara, eu tenho que ser transparente. O tempo inteiro eu tenho que ser transparente. Só vinha isso na minha cabeça. Eu fui o último. Quando eu fui o último, eu falei com ela. Falei, eu vim para Belo Horizonte e eu preciso trabalhar aqui porque eu vou alugar uma república, eu não tenho dinheiro e eu preciso trabalhar. Eu estou sendo transparente. Agora, não sei nada disso aí que você está falando, não. Ela riu. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Ela riu, na hora que ela riu, eu olhei para ela e falei, eu estou contratado. O lado humano. O lado que vem que a gente fala. Às vezes a gente vive um robô ali. Performance e tal. Mas a verdade, a transparência, o olhar nos olhos faz a diferença na hora. E aí ela me contratou e eu me vi dono da empresa, cara. Eu vestia a camisa e falava track and field pra lá, pra cá, até hoje. Né? Eu falo que a gente vive o intraempreendedor, né? Eu não sabia o que era e hoje eu me considero o intraempreendedor lá. Mas eu tinha a visão de ser dono. Eu não queria entregar mais resultado, eu só queria viver o processo de aprendizado e entregar o meu melhor para a empresa. E lá, um fato legal também, que lá só tem vendedoras. E eu entrei como caixa. Eu era caixa lá. E eu vi as meninas, e aí vem aquela conversa que a gente teve. Vai ter dia que a menina vai estar mal, vai ter dia que outra pessoa não vai conseguir vender, ela tem que bater meta. E as meninas vinham em mim e falavam, hoje eu tô mal, não consigo bater. Eu falei, deixa que eu vendo. Eu tinha prazer, cara, deixa que eu vendo. E era você de homem no meio do monte de mulher? Eu de homem no meio de um monte de mulher. Desafio dobrado, né? Era tipo 10 vendedoras e eu sozinho no caixa, só passando venda. E quando isso acontecia, eu achava o máximo, cara. Eu falei, nossa, mas isso vai dar problema pra mim. Eu falei, cara, não acho. Se eu tô vendendo, pô, faz sentido, então vou ajudar. Aí eu ajudava meio que escondido assim a venda, mas eu passava a vender junto com as meninas e a comissão ia para elas. Né? Por quê? Porque eu não era vendedor. Eu falei, não, a comissão é para você está no Maldivo, eu vou te ajudar a bater meta. Isso eu fui fazendo e aí fui para... Você já foi, na verdade, praticando a liderança, né, Vitor? Sem saber. Exato. E aí fui para outras, né, BH Shop, para o Diamond também, e ali eu aprendi muito o que é realmente uma empresa organizada. Não, eu falo, né, que quem empresa... trabalha no shopping é um guerreiro. Porque eu já trabalhei no shopping, eu sempre falo essa frase. Sem Natal, sem Ano Novo, sem feriado. Meu Deus, assim, sem vida. Eu acho que é a oportunidade que todo mundo tem que ter para valorizar qualquer trabalho. Né? Não tô falando que é ruim, não. Pra mim foi excelente. Pra mim também foi. Justamente pra eu valorizar isso, valorizar o que eu tenho hoje, identificar nos momentos que eu estava muito cansada também, que eu tinha que estar ali para cumprir. Cara, é uma escola, você trabalhou, e o que eu acho que propósito, quando eu falo de propósito, é muito real, porque lá na Track and Field eu vi esse propósito deles. Eles tinham um treinamento que é muito legal, que, cara, eu podia estar com um problema que era eu entrar na porta, já fazia assim, ó, sorrisão. Por quê? Eu não sei. Energia diferente. A energia já me consumia ali, por quê? Eu já estava no meu consciente e subconsciente que eu tinha que sorrir para as pessoas. E passou a virar natural quando eu entrava ali. E isso era com toda a equipe, né? Que era o propósito deles, que era o quê? Atender bem e atender com um sorriso no rosto. Porque a pessoa que está indo ali é uma pessoa que, ela às vezes é atleta, ou ela está na academia, ela quer bem-estar. Então, se eu não entregar isso, eu não vou vender. Então, a partir dali eu comecei a entender melhor o mundo dos negócios, né? Vamos falar assim. E lá em Belo Horizonte mesmo, eu tive também uma passagem interessante, que foi numa empresa de gestão de marcas, chama Nono Brands, que é uma empresa que participou de várias marcas grandes do mercado do varejo.
entre elas Ricardo Eletro, Le Biscuit, Mondane, Séculos, grandes players mesmo. Na criação da marca, do brand. Isso, na gestão, né? Toda a parte de construção, desde a parte de publicidade. Você viu essas até empresas sendo construídas? eu vi, muito legal. Participei de alguns projetos, né? Eu estava como estagiário vendo aquilo tudo ali, aquilo para mim era mágico também. Mas ali eu vi a mudança da marca do Ricardo Eletro, né? A concepção, a gente sentado na mesa, vendo aquilo acontecer, saía na rua, ia no shopping, C&A, e via lá o relógio, o mobile que eu desenhei. Legal. Então isso aí eu fui criando gosto real pelo mercado e aprendendo com as pessoas que estavam ali. E quando eu decidi ir para Belo Horizonte, foi exatamente para estar ali, né? Não digo na empresa Nono Brands, mas estar entre os líderes, entre os melhores do mercado daquilo que eu queria. Então eu entendi, mesmo jovem, que eu precisava aprender com quem já tinha sucesso. Eu fui atrás, falei, aqui eu não vou conseguir. Eu vou lá, vou aprender, quem sabe um dia eu volto, né? E fui fazendo lá acontecer, passei por outros negócios lá também. Trabalhei lá numa empresa que fazia eventos, também junto com criação, com grandes músicos da música. E dali eu acho que acendeu o fogo aí do empreendedorismo. Aí eu comecei a entender o que era ter uma empresa, né? O que era eu ter que trabalhar e o que eu trabalhasse era o meu sustento, né? Eu não dependia de outra empresa. Então ali acendeu o empreendedorismo para mim. E você deve ter identificado na sua trajetória, né, que nem todo mundo tinha um pensamento que você tinha de fazer além da obrigação. Né? Que tem pessoa que fala assim, eu vou fazer até onde me pagam para fazer. E quer crescer. Nunca Mas pensei assim, não é cara. assim que funciona. Na própria atividade física é assim. Você só desenvolve se você ultrapassa a sua linha ali. E às vezes é até mal entendido, né? Exatamente. Principalmente na equipe, fala que né? puxa saco, fala que não sei, entendeu? Você tá querendo aparecer, que É uma isso, missão que de aquilo. crescimento, Você já né? Que é sofreu uma isso? coisa Muito, boa. muito. Por que você acha que está faltando tanta mão de obra qualificada no mercado hoje? Cara, na verdade falta pessoas com vontade. Eu acho que Legal. quando você tem vontade, que você vê as coisas... Porque eu falo assim, tá muito difícil viver hoje, né? Tá tudo muito caro. Então, querendo ou não, as pessoas querem trabalhar menos e ganhar muito. Mas elas esquecem que não existe milagre, né? A gente vê na internet pessoas falando, eu fiquei milionário em 3 meses, fico milionário em 2 meses. Cara, é possível? Sim, é possível ficar milionário em 1 mês, sim. Mas assim como também você vai demorar 10 anos, 20. Depende da vida de cada um. Eu não posso comparar a minha vida com a do outro. Talvez o meu propósito é ter daqui 20 anos. Deus está preparando algo para mim. Mas sabe o que eu penso com relação a isso, Vitor? Você falou até de Deus e eu acho importante a gente fazer essa colocação. Nem todo mundo está preparado para ganhar muito. Exato. As pessoas têm... O Marcos fala muito isso, né? Meu marido tá ali, sempre tá ali. Oi, amor. Ele sempre fala o seguinte, o dinheiro ele só potencializa quem você é. Exato. Então, muitas vezes, as pessoas trabalham hoje na empresa e falam, mas eu não ganho muito dinheiro. Mas será que ela está preparada para ter muito dinheiro? Será que ela vai saber administrar aquele muito dinheiro? Ou qual que é a intenção dela de fazer sucesso? Será que a intenção dela é para mostrar para o outro que venceu? Porque isso não é propósito. Nunca. Qual que é a Isso é finalidade vingança. de Isso é ganhar vingança. mais? Então, eu acho que Deus foi te preparando assim, Eu pra falo você que tem conseguir ter o seu negócio, né? é muita renúncia. A gente apanha muito, a gente sacrifício. sofre o tempo inteiro. Eu falo que o sucesso para mim é o processo e não o final. Que legal. Porque você vai ter problema o tempo inteiro, né? E se eu sempre falo a questão de mão de obra, beleza, não tem mão de obra, então eu faço. Mas cara, você não vai abraçar o mundo? Não vou, mas eu faço o quê? Treino, identifico pessoas. Porque existe às vezes um profissional excepcional, mas às vezes é uma péssima pessoa. Contrate caráter e treine habilidades, né? Entendeu? Então, eu durante a minha vida, como eu acho que é até um ato de gratidão, sabe? Porque como eu vi, eu entrei na vida de várias pessoas que fizeram isso comigo.
que me colocaram e falaram, cara, olha aí, é seu, vai, faz acontecer aí. E a oportunidade, ela é única. Né? Ela é única naquele momento que você está. Porque você vai ter outras. Mas naquele momento que você está com a oportunidade, faz o seu melhor. Independente do financeiro, independente do que você está pensando. Faz o melhor. Então, eu comecei a ver isso e falei, cara, eu tenho que formar pessoas. Eu acho que e hoje está muito em alta formar pessoas, né? Você vê grandes players no mercado hoje, começa a fazer academia disso, academia daquilo, e ensinar a ser a própria faculdade para atrair e criar a mão de obra. O próprio né? Instituto Disney faz isso, né? Eles têm uma faculdade Exatamente. que ensina a metodologia de atendimento. Exatamente. Eles formam pessoas. Então mudou. A gente volta naquele assunto lá do país. O país estava acostumado ao quê? Aos funcionários trabalhar e ficar 30, 40 anos dentro da empresa, onde esta empresa ensinava. E aí, no empreendedorismo? E aí, nas novas empresas? Porque hoje o que mais tem é micro e pequeno empreendedor. Como que eu vou pegar a mão de obra de uma pessoa que ela não é qualificada? Ela não vai ser. Porque se ela for muito qualificada, ela está já muito bem estacionada, ou ela vai para o empreendedorismo, ou ela está numa grande empresa, ou algo do tipo. Então, a gente tem que formar e apresentar o propósito da empresa para conseguir ter a mão de obra. E dar as possibilidades, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa ali com a capacidade, então a minha empresa também dá a possibilidade para ela crescer, para ela se desenvolver, né? Exatamente. Que é o que você está falando. Quando você passava por essas empresas, que você ouvia, quer aparecer, como que era a sua reação? Você sofria com isso? Não, Zero. Nunca sofri. Zero. Zero porque era minha essência. Eu acho que sempre foi minha essência, eu não me preocupo com isso. Óbvio. Tem pessoas que estão ainda lá, da sua época ou não? Você tem contato, você sabe? Tem pessoas que cresceram dentro da empresa, então tem alguns contatos lá dentro. Assim, eu vejo que as pessoas que realmente queriam e estavam ali de acordo com o pensamento que eu tinha, eram pessoas que também trilharam caminhos, né, que foram também, e aquelas que ficavam só ali terceirizando, falando mal ou algo do tipo, são pessoas que elas estavam se prejudicando. Eu sempre vi dessa forma. Eu sempre falo com a Stephanie, minha esposa, que a gente tem que esquecer o que falam da gente. Porque vai falar bem ou vai falar mal, vai falar de alguma forma. Agora, o que você absorve é o que vai mandar no seu resultado. Né? Óbvio que você vai ter deslize e alguém vai falar, isso vai acontecer. Mas eu sempre consegui levar assim, bem numa boa. Que bom. O Leandro Muito Carnal, tranquilo. ele fala muito isso, que eu escolho aquilo que eu vou absorver. Exato. Pode falar, se eu ficar É outra alterado, história. significa que realmente eu sou. Significa que realmente eu sou. Eu só identifico aquilo que eu possuo. E você falou muito sobre propósito, tanto na sua vida empreendedora, quanto na sua vida como colaborador na época da Trackfield, né? Você, na sua opinião, acha que um bom time é composto por pessoas que têm em comum esse propósito? Ou seja, na sua empresa hoje, a sua equipe toda tem um propósito, a visão de ajuda, né, que você tem, e se não tiver, infelizmente não dá certo aquela pessoa naquela equipe, como que você vê isso? Cara, eu acho que o propósito ele tem que estar alinhado, mas nem sempre o propósito da pessoa que está na equipe ele vai ser coerente com o propósito, ou o meu propósito, ou o propósito da empresa. Mas isso pode ser construído. Né? Porque eu falo assim, nós somos seres humanos, cada um tem um propósito de vida. Simplesmente eu chegar e entregar minha vida e falar, não, eu tenho um propósito daquela empresa, eu vou trabalhar. Não vai. O primeiro impacto, você vai às vezes pelo salário, cara, eu preciso trabalhar, você vai entregando currículo. Ou você vai por admiração, que foi o meu caso. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu busquei por admiração. Falei, calma aí, eu acompanhava, eu sabia quem era o dono, eu sabia quem trabalhava, o que aquela pessoa falava, o que ela vivia, e entendia, para ver se eu queria fazer parte daquela tribo. Que ótimo, que legal. Só que, infelizmente, às vezes não é todo mundo que tem esse pensamento, né? E aí ele pode ser equalizado, né? Dentro da equipe,
a gente vai tentando implantar em alguns atos e mostrar, não de forma talvez só falada o tempo inteiro, mas em algumas atitudes, transformar vidas, né? Você faz algo, eu sempre falo, eu não sou o chefe, eu detesto que me fala chefe. E eu acredito que eu vou morrer desse jeito, não quero ser chefe. Primeiro, chefe é um negócio muito, muito pesado, porque já tem a imagem negativa. Então o chefe coloca você, com você mesmo, numa posição superior que alimenta o poder, na minha visão, tá? O poder da superioridade. E o poder da superioridade é basicamente o mesmo que o dinheiro te dá com poder. Então você talvez passe dos seus princípios por conta disso. Então eu sempre falo, não me chama de chefe. Eu sou igual a você, com uma diferença. Eu arrisquei minha vida e qualquer problema maior, quem responde sou eu, até os seus atos. Então, eu começo a pensar dessa forma e passar para os colaboradores desse jeito, para que eles entendam a hierarquia, que eles entendam o propósito, mas que as coisas só vão entrar na energia juntas se todo mundo tiver. Aí eu concordo que entra na parte do propósito. Aí todo mundo vai ser alinhado ao propósito, mas tem que ser construído e não imposto. Que ótimo, que legal. Muito legal. Quando você passou por todas as empresas, o que você contribuiu? O que você poderia falar na prática, assim, qual que é a semente que você deixou nas empresas por onde você passou? E se hoje você consegue enxergar uma identidade sua nas empresas? Então, aquilo que aconteceu, acontece ainda por causa de uma contribuição minha lá atrás. Cara, a semente que eu sempre implantei, né, nas empresas que eu passei foi fugir do óbvio. Que é o quê? Faz assim. Mas por que a gente não pode fazer desta forma? É sempre pensar para um outro lado, olhar de uma forma diferente, né? Quando eu falo lá da Track and Field, não tinha vendedor. Cara, eu vou mudar uma empresa gigante dessa e vou colocar um vendedor homem? Claro que não. Mas por que eu não posso contribuir para essas meninas para vender sendo homem? Então, fazia o que? As pessoas pensarem, os líderes pensarem de forma diferente. Enxergar algo que estava ali, mas que por algum motivo ele não viu, né? E eu sempre tive esse acesso, né, aos líderes. Eu acho que é muito, eu falo que é divino também. Mas pode fazer uma pergunta? Você tinha coragem, por exemplo? Eu identifico isso também em muitos colaboradores. Você tinha alguma dificuldade de dar sua opinião para o líder? Não. Deixa eu te dar um exemplo. Em algumas clínicas que a gente presta consultoria, às vezes a recepcionista tem uma ótima ideia. Cara, eu falo, não, você tem a solução já, você não precisa nem de mim aqui. Não, mas eu não vou falar. Não vou falar. Porque você tá falando que tinha esse contato, mas você tinha coragem de falar assim, ó, tô aqui hoje, tudo bem? Tô aqui e eu penso assim e eu acho que o resultado vai ser esse. Sempre falei. Essa coragem? Tenho até hoje. Sempre falei isso e eu acho que eu devo ter sido o funcionário, o amigo de trabalho mais chato. Porque eu falava. Mas é uma excelente contribuição. Eu falava, eu chegava, sentava e falava, cara, por que você não faz desse jeito? Por que as coisas não podem ser assim? Eu era muito questionador, né? E entregava um pouco a minha visão e eu via os colaboradores, os funcionários ali com medo, cara. Com medo de conversar. E eu olhava e falei, gente, ele é um ser humano igual. Você já parou para pensar que ele saiu da casa dele, que deixou a família, que tem sentimento, que isso aqui ele entregou a vida dele, que talvez ele está mais vulnerável do que você? E vale ressaltar também que nem tudo que a gente dá ideia vai ser implantado, mas isso não quer dizer que você não possa. De não Exatamente. E agora que o jogo virou, você escuta? Escuto bem. Você dá essa oportunidade para eles falarem? Sim, eu falo que a empresa lá não é minha, a empresa é deles, porque eles que atuam. Eu tô na tomada de decisão, mas quase tudo vem deles. Quase tudo vem deles. É claro que a gente toma aqueles cuidados, mas, por exemplo, a gente tem um campeonato agora, que vai ser dia 20 de agosto, um interno,
né? O campeonato, o Max, que é o head coach, ele que pega tudo, olha, faz assim, e eu escuto, porque ele é o experiente da área. Então eu tenho que escutar ele. Claro que eu tenho minha opinião e coloco, e a gente debate, e a gente vai, e como tudo. No Arraiá, por exemplo, eu queria que fosse não colaborativo. Ah, é? Eu estava errando. Legal. Cara, eu acho que não vão fazer porque vai dar trabalho, vai incomodar o grupo. Eu tinha uma visão assim, de, pô, mas uma pessoa vai conectar com a outra, a equipe, não, cara, colaborativo vai ser legal, por causa disso. Opa, então vamos fazer. Então, acho que escutar é muito importante, né? Eles trazem muitas ideias que eu acho que é colocado em prática, e eu sempre falo, a equipe que tem boas ideias, né? É uma união de questionamentos e ideias jogando ali para o negócio acontecer. E é legal porque vários colaboradores, eles não dão ideia e não implementam alguma mudança, igual você falou aí na época que você era caixa e começou a atuar lá, com medo de errar. Né? Várias empresas também, né, tem ainda aquela velha política de que se o colaborador errar, é punido. Sendo que, né, igual a gente conversou, o erro é que faz o crescimento. Sem dúvida. Assim, você não pode errar na mesma coisa, mas errar várias vezes em coisas diferentes não tem problema, porque você vai experimentando, né? É com o erro que a gente desenvolve, né? A gente só aprende na dor. Se for parar para pensar, qual que foi o seu maior aprendizado? Pode olhar que tem uma dor muito forte aí dentro. E o erro é a dor, porque é a dor da incapacidade, né? A dor do você errou e vai perder o emprego, aí começa o medo. E quando você vê, eu sempre falo para o lado humano, leve para os negócios o lado humano, porque o lado humano vai trazer resultado. Óbvio que tem hora que tem que cobrar, que você tem que ter o planejamento, que você tem que corrigir, claro, mas ele não tem que ser o pilar principal do seu negócio, na minha visão. Ele tem que ser o equilíbrio, né? Eu acho que com isso as pessoas entendem em você, como líder, que você é ser humano, que ele está ali crescendo junto com você e não para você, né? Porque tem muito essa mentalidade, eu vou enriquecer o dono e aquela rixa de dono. Cara, eu sempre tento ter o melhor relacionamento possível, né, com o colaborador e com as pessoas, não só com o colaborador, porque as portas têm que estar abertas o tempo inteiro. Eu falo que hoje eu estou líder, amanhã eu posso ser o funcionário de novo, porque a vida é assim e tá tudo bem, não tem problema. Mas aí eu não tenho porta fechada, aí eu posso me recorrer, que alguém vai olhar e falar, cara, aquele cara ali, ele tem um pensamento diferente, ele pode me ajudar nisso, naquilo. Então eu acho que o mundo dá muitas voltas e a gente tem que ser mais leve, né? Viver mais tranquilo quanto a isso. E vale ressaltar também que o medo ele não é uma coisa ruim, né? O medo ele te deixa apto a algo inesperado. Eu acho interessante que o dono da Sadia, uma vez, ele falou assim que o medo da concorrência faz com que você se torne melhor. Né? O medo de um concorrente te passar faz com que você inove, faz com que você treine melhor os seus colaboradores e tudo mais. E tudo manda também, na parte do colaborador com ideia, também a iniciativa de chegar para conversar e a maneira que você apresenta a sua ideia. Eu acho que isso manda muito. Né? Eu, na época que eu estava trabalhando numa outra empresa, a minha cabeça é muito inquieta também. Eu compactuo disso aí. A gente sabe assim, pensamento acelerado. Totalmente. Então, assim, você deita na cama, é tipo assim, 30 minutos tendo ideia ali até a sua cabeça isso mesmo. parar e você conseguir dormir. Né? E aí eu bolava uma ideia, eu tinha uma ideia, um insight, eu tô pastinha no meu telefone, cara, escrito assim, insights. E tudo quanto é tipo de insight, eu anoto lá, porque o insight vem, ele vai. Né? E aí eu pegava isso, depois eu sentava e falava assim, como que eu posso aplicar isso daqui? Eu não era empresário na época, eu era um colaborador. Como que eu posso aplicar isso daqui de forma a ter um impacto positivo na minha empresa, na empresa que eu estou? Eu fazia o intraempreendedorismo. Então, como que eu posso aplicar isso daqui e que vai impactar de maneira positiva, né, o negócio?
Ótimo. Implementei. Quais são as alternativas e o que é necessário? Então, quando eu levava para vender a minha ideia, É muito autodidata, né? Cara, eu já falava assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Se a gente aplicar isso daqui, a gente pode ter esse resultado. O risco é esse, porém, isso pode ser feito. Então, eu já entregava só para a pessoa decidir e lapidar. Algumas ideias eram executadas e outras não. E isso não me inibia de tentar mais uma vez. E se eu levasse uma chicotada, eu tava lá de novo do mesmo jeito com a cara lavada. É porque isso tá na essência, né? Isso aí tá na essência. Não adianta você forçar. Eu falo que tudo que é forçado, você tenta forçar a ser assim, para que vai dar errado. Exatamente. É melhor você ter a consciência de falar assim, eu sou preguiçoso, eu tenho dificuldade, eu tenho medo. É melhor você ser transparente com você mesmo e falar assim, calma aí, mas o que eu preciso ser para ser produtivo? Cara, eu vou buscar. Do que você tentar ser e tentar provar e tentar levar e mostrar o tempo inteiro. Porque isso não vai acontecer. A lei da verdade ela é muito maior do que qualquer resultado. Né? Você tem que ter a transparência na sua vida e as pessoas conseguem ver. Sim, elas conseguem ver. Eu falo, é muito engraçado. Você vai conversar com as pessoas, os colaboradores, muitos abaixam a cabeça. Você fala, cara, eu quero olhar nos seus olhos, olha pra mim. Vamos olhar, conversa, porque o olho fala muito mais, sabe? E às vezes ele tá numa dificuldade, ele fala, cara, tá acontecendo alguma coisa? Não, tá não. Você fala, cara, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele olha no olho, aí você vê o sofrimento, você coloca, você vê o cara em sofrimento, você vai dar suporte. Então começa a ter uma relação profissional e humana também. Gestão de emoção, né? Não tem jeito, né? Então, Vitor, esse ano você está passando por novas experiências na sua vida, né? José Vitor está chegando. Tá chegando. Eu queria que você me falasse o seguinte, quando você recebeu a notícia que você ia ser pai, inclusive parabéns, né? Obrigado. Deus abençoe aí a chegada dele. Amém. Quando você recebeu a notícia que você seria pai, o que mudou na sua vida? Mudou tudo. Eu acho que ser pai é a maior criação. Eu acho que tudo que eu fiz parece que perde sentido. O que realmente faz sentido é o que eu vou fazer daqui pra frente. É um amor incondicional, é uma responsabilidade boa, porque você pensa que na empresa a gente está falando muito de erro, né? Ali eu posso errar, eu vou errar. Na criação, no filho, vai errar também, mas tem um impacto muito maior. Porque é um filho que carrega o que você acredita para o mundo, né? E isso transformou minha vida. Falo que hoje não existe problema para mim, depois do José Vitor. Né? Não tem problema, porque qual o problema que é? Vamos resolver, esse problema é pequeno, cara. O cara ele tá chegando. Legal. Sabe? Então você fica leve, você sabe que tem um ser humano vindo para você educar, né? Para você colocar seus princípios aí, né? E eu e Stephanie, a gente tá super feliz, tá aqui comigo. O olho dela tá até brilhando ouvindo você falar ali. Tá. Nossa! E para fugir do óbvio, ela tem que vir. Ah, porque sem ela nada tava acontecendo. Olha né? esse casal, gente! Que casal Fiquei lindo! emocionada. Olha aqui nessa câmera aqui para esse pessoal ver. Que coisa mais linda, gente. É um casal lindo, né? Eles são muito lindos. Obrigada. Eu falo que a gente nunca tá sozinho, né, Tamara? Porque você vê muita gente de sucesso, você vê empresário, você vê isso, você vê dinheiro, você vê milhões, você vê aquilo. Cara, mas não tem sucesso maior do que você chegar em casa e estar em paz com a sua esposa, vivendo aquilo ali, com gás para trabalhar e com filho. É a motivação. Né? É muito maior do que qualquer coisa. E eu acredito, eu sempre falo, que depois que você tem essa energia vivendo assim com você, parece que Deus dá o caminho, sabe? Tá tudo escuro, aí fala, você vai ter um filho, ele fala assim, toma o tapete. Agora você foi contemplado, né, a seguir um caminho maior e mais prazeroso.
A cortina de fumaça ou o pilar de fogo no deserto, né? Cara, rezo para todo mundo, que todo mundo possa viver a experiência de ter um filho. Eu acho que isso aí é mágico, é a maior criação, é a maior forma de amor e de resultado. Se alguém me pergunta assim, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é estar em paz com a minha família e poder construir a minha família com princípios e viver tranquilo com minha esposa e meu filho hoje. Né? Eu acho que isso aí para mim é sucesso. Se eu alcançar isso na vida, para mim já tenho tudo. Que bacana. Ótimo. Podcast poderia ser isso aí, gente. Então é isso. Só essa frase aí. Né? Muito bom, Vitor, muito bom mesmo. Então, assim, pra gente finalizar, eu queria que, dentro do que a gente já conversou, qual seria o legado, o que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas, não só por onde você passou, mas por onde você vai passar. Qual que é o legado que você quer deixar na vida das pessoas, Vitor? O legado que eu quero deixar é que existe pessoas boas nesse mundo, que você pode acreditar, que você pode bater em 4 portas e nessas 4 portas pode ter certeza que pode sim ter 3 pessoas que vai mudar a sua vida. Você acredita no ser humano? Eu acredito no ser humano, eu acredito ainda na essência, sim. E o meu legado é deixar que a construção, né, que ela fica, que tudo aquilo que você fala e que você vive, todos podem viver também, se for do bem. Então eu quero entregar e transformar o maior número de pessoas possível, né? Seja ela desconhecida, que eu não conheço, mas eu quero deixar o legado de falar, cara, numa palavra, ele me escutou, ele mudou minha vida. Então, em tudo que eu faço, eu deixo isso de forma simples, né? Para que transforme a vida das pessoas. Se você tivesse a oportunidade de ter na sua frente todas as pessoas do mundo e você tivesse a oportunidade de falar uma frase para essas pessoas, para todo mundo te ouvir ao mesmo tempo, qual frase você falaria? Acredite nas pessoas e viva melhor. Viva mais tranquilo, pense mais em você, cuide da sua saúde, né? Tenha equilíbrio, curta, porque a vida vale a pena viver, independente de condição financeira, independente de problema, independente de erro, Vale a pena. mas a vida ainda vale a pena. Então a gente tem que lutar para viver bem. Acho que eu falaria isso. Muito bom. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Vocês estão felizes? Porque assim, eu terminei esse podcast tão feliz e parece que você vai escutando o Vitor, você sente essa leveza mesmo, né? Você vai se sentindo mais leve, a sensação que você tem é que... Sente que aproveita os mesmo a problemas vida. são Mesmo. menores. Nossa, muito bom, tá? Eu tô muito feliz, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Você tirou esse tempo, né? Você tem um monte de coisa aí no seu dia e você separou esse tempo para estar aqui e contribuir com tantas pessoas que já te conhecem, mas talvez não escutaram todas essas palavras vindo de você, e pessoas que nunca te viram, mas que vão se inspirar na sua história, que faz parte do seu propósito. Então, que esse podcast colabore para que isso seja reverberado mesmo na vida das pessoas, que você continue fazendo a diferença na vida das pessoas. Pra gente foi um prazer, né, Kevin? Nossa, foi incrível. O assim, prazer foi meu. A gente tem um gás, né? Renova. Eu brinco que motivação é igual tomar banho. Você sempre tem que ter uma dose, porque você sempre precisa, né, renovar isso. Então, assim, realmente foi uma inspiração. Realmente, legal, sua história de vida é uma inspiração. Parabéns pela trajetória e por tudo Parabéns. que você conquistou até hoje, que Até hoje. mais conquistas virão, né? Eu que agradeço, né? É legal. A Tamara, né, e o Marcos são amigos, né? Nossa, eu considero demais, aprendo muito, né, com vocês. Agradeço muito o convite, né, de poder falar um pouquinho, né, um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente vive, né? Porque a gente precisa falar. As pessoas precisam escutar mais, né? Porque dentro elas conseguem ver só o sucesso final, né, Tamara? E dentro de tudo isso aí a gente tem, né, processos aqui, a gente tem vida, a gente tem esse lado humano que a gente precisa mostrar, né? E fico feliz,
né, de estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer. Que ótimo. Pessoal, continue aqui com a gente no nosso canal, dê o seu like. Você que já conhece o Vitor, você que é do CrossFit, eu quero ver essa comunidade comentando aqui agora, que vocês são unidos, que eu sei. Então comentem muito, vibrem junto com ele também essa nova conquista, né, que é de contar a história dele de uma forma ampla, que esse vídeo realmente faça mudanças na sua vida, de verdade. Então deixe seu like, seu comentário, continue acompanhando o nosso canal e não se esqueça, né, gente? Colabore!